Queridos, que alegria estar aqui. Agradecer a juventude dessa igreja pela oportunidade. Agradecer ao pastor Fiore, todos os jovens, toda a equipe pastoral, que a gente está sempre junto aqui. Pastora Bia, pastor Júnior, pastor Jurandir e o pastor Fiore. Estamos aqui mais intensamente juntos, mas cumprimentando vocês. Eu cumprimento todos os pastores. Pastor de Lei, que alegria te ver aqui. Quase que eu não subo para pregar. Que responsabilidade, hein? Os demais pastores, amigos, que Deus os abençoe. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Eu estou com essa palavra no meu coração já há algum tempo. Ezequiel capítulo 37. A gente vai ler os primeiros versos e depois a partir do verso 10, amém? Cadê a galerinha do Elos aí? Diga glória a Deus. E tem o Elo Teens também, né, Pedro? A galerinha do Elo Teens aí, glória a Deus. Aê. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um vale cheio de ossos, e me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Repita comigo: estes ossos poderão tornar a viver? Verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se desvaneceu, nós fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Acho que eu vou cantar uma canção, não estava no script. Qual que era a nota aí? Dó, né? Vem me visitar hoje aqui. Cante. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Mais uma vez, vem me visitar, cante. Vem me visitar hoje aqui. Faça dessa canção uma oração, cante. Quero conhecer mais de ti. Levanta as suas mãos. Espírito vem. Galerinha me abandonou. Cadê o batera? Então cante, cante. Eu quero viver. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, que fazendo todo medo desaparecer.
Urabarraço e arabai. Cante, eu quero viver. Com força, cante, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Olha ele aí, olha a presença dele aí. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Urabarraço e arabai. Dou-me a racei. Espírito vem. Espírito vem. Espírito, 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 Espírito. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Cante, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Cante. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia. Eu quero viver algo novo. Ficou ótimo agora. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver algo novo. Podem se assentar, queridos. Obrigado, obrigado. Peguei você despercebido. Oh, Senhor, é noite de restauração. E amarraço e arabai, assai, eu dou comandar amarraça e arabai. Desperte as brasas, Senhor. Desperte as brasas, Senhor. Sopra, Espírito, sopra, 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 sopra. Arabai, assui, arabai. Que presença, que presença. Oh.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente vem para uma conferência como essa, a gente precisa ajustar algumas coisas na nossa vida. Porque a gente vem para uma conferência que leva o nome de sobrenatural. Você foi escolhido para viver o sobrenatural. Então estabeleça aqui, a partir de hoje, estabeleça aqui uma prioridade. Eu vou viver algo novo. Tão lindo quando Ele vem sobre nós. Ezequiel 37 é um texto conhecido por mim e por você. Muito conhecido. Na verdade, eu tenho a impressão de que Ezequiel é conhecido por causa do vale de ossos secos. Sabe, tem algumas pessoas que são conhecidas pelo seu ministério, mas também, principalmente na Escritura, por eventos marcantes. E quando a gente ouve o nome Ezequiel, nós logo nos lembramos do vale de ossos secos. Eu me lembro que a minha primeira mensagem, pastor Jurandir, está aqui, que eu preguei, acho que eu devia ter a idade do João. Levanta a mão aí, João. Eu estava naquela época, não sei se alguém aqui é dessa época, que assistia os Gideões pela internet. Alguém assistia Gideões? Eu queria ter um suspensório igual do Marco Feliciano. Por isso que eu não arranjava namorada. Eu lembro que eu gostava de ver aquilo. E aí um dia eu liguei para o meu líder de jovens, que se chamava Neemias. Nunca vou esquecer. Falei: Neemias, deixa eu pregar, porque eu estou com uma mensagem aqui no meu coração que Deus falou comigo. Pastor de lei. E o Neemias falou assim: sério, Tiago? Sério? Pode confiar que eu vou pregar. E aí eu fui para esse texto e estava mergulhando no meu coração. E eu comecei a achar significado para o osso. Comecei a achar significado para a pele. Comecei a achar significado por nervo. Pensa numa salada, pastor de lei. E fui pregar e falei: vai ser 1 hora de pregação impactante, estilo Paul Washer. E subi para pregar. Irmãos, não durou 5 minutos a minha empolgação. Depois foi mais 5 minutos tentando encher alguma coisa para não ter que descer com 5 minutos. Mas interessante é que esse texto é um texto que nos ressalta os olhos. A gente olha para Ezequiel e se inspira em Ezequiel, porque crente gosta de movimento, principalmente crente pentecostal, sim ou não? Sim. A gente quer ver Deus agitar as águas, a gente quer ver Deus agitar os ossos, a gente quer ver Deus fazer o reboliço. Mas essa noite o tema que o Senhor colocou no meu coração é: preserve os seus ossos com vida. Diga assim: preserve seus ossos com vida. Você foi escolhido, então preserve seus ossos com vida. Quando a gente olha para o texto de Ezequiel, nós vemos 2 cenários. Quantos cenários? 2 cenários. O primeiro cenário é o cenário do vale de ossos secos. Os ossos estão secos, estão sequíssimos sobre a face do vale. E diferentemente do que eu fiz na minha pregação, Deus dá um significado para o osso. Deus dá um significado para a visão. Esses ossos, como o próprio Deus diz, era a nação de Israel. Eu preciso lembrar você de quem é Israel. Israel é uma nação forte e poderosa em Davi e em Salomão, mas é uma nação que começa muito pequena. Deus escolhe um homem porque Ele quer um povo. Deus escolhe Abraão porque Ele quer a família de Abraão. Deus escolhe um povo porque Ele quer o mundo. E Deus começa a fazer coisas grandes através de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu irei te mostrar.
E as coisas começam a acontecer com Abraão, e Deus começa a usar a nação de Israel. E conforme o tempo vai passando, Deus vai encarregando esse povo de revelação. Diga revelação. Porque a revelação de Deus é progressiva. Progressiva. Conforme o povo vai caminhando com Deus, Deus vai se revelando a eles. E Deus vai comissionando eles, ao ponto de Deus fazer de Israel um povo que seria de bênção para todas as nações da terra. Era de Israel que emanava a vida, era de Israel que emanava as práticas morais de um mundo cruel, era de Israel que emanava a vida de Deus. Mas como diz um teólogo norte-americano, pastor norte-americano, que aquela galerinha ali conhece bastante, chamado Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha, ele diz assim: com grandes poderes vem grandes. Vocês gostam da Marvel, né? Eu também gosto. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É uma bênção para Israel ser a nação eleita de Deus, sim ou não? Sim. É um privilégio, sim ou não? Sim, mas também é uma grande. Esses dias eu falei aqui sobre isso, que esse lugar aqui que você está e que eu estou é um lugar perigoso. Esse lugar é um lugar perigoso. Perigoso primeiramente para mim, porque eu estou pegando o microfone, abrindo o texto e explicando o texto para você. Se eu interpretar esse texto de uma forma errônea, se eu interpretar esse texto de uma forma equivocada, eu serei considerado diante de Deus como um falso profeta, um falso pregador, um falso ensinador. Mas, se eu interpretar esse texto da forma correta, através da presença do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, esse lugar passa a ser perigoso para você. Porque tudo que eu disser a partir de então, já não sou mais eu dizendo, mas é o próprio Deus. E se você praticar o que é pregado aqui, adolescentes e jovens, essa palavra será para vocês vida. E se você acreditar no que é pregado aqui, minha irmã, meu irmão, essa palavra será para você vida. Mas se você rejeitar, se você colocar essa palavra no desconhecimento, essa palavra trará para você condenação. Israel se apropria da glória, tem movimentos de glória, o sacerdote tem a liturgia, tem tudo, a musiquinha é bonita, as palmas estão sincronizadas, tudo acontece de uma forma muito organizadinha. Mas Deus está dizendo: vocês não estão cumprindo a minha missão. Israel se afasta da presença de Deus, passa a adorar a outros deuses, passa a se curvar à egolatria, ao egoísmo. É um Deus que passa a servir a eles. É um Deus que precisa concordar com tudo que eles pensam, em tudo que faz. E aí chega uma hora que Deus diz: basta. Basta. Eu vou levar vocês para o cativeiro babilônico. E esse povo é levado para o cativeiro babilônico. E a vida que então existia deixa de existir. A alegria que existia deixa de existir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você com muita seriedade: melhor é um choro na presença de Deus do que uma alegria na mesa com o pecado. Melhor é um coração contrito e ferido na presença de Deus do que um coração saltitante na presença de Satanás. Deixa eu dizer para você, jovem, melhor você estar aqui adorando a Deus nesse dia como hoje, ainda que quem sabe com algumas dúvidas dentro do teu coração, ainda que quem sabe dizendo: poxa vida, Deus poderia se revelar a mim de uma forma mais intensa. Mas melhor é você aqui do que você curtindo os seus deleites lá no mundo, sendo influenciado por Satanás.
Então quer dizer que esse povo de Israel era um povo que já teve vida, querido, sim ou não? Mas agora não tem mais vida. Preste atenção nisso. Deus pode restaurar ossos secos, sim ou não? Pode. Mas não é a vontade de Deus que um osso perca sua vida. Deus pode trazer restauração aonde habita hoje morte, sim ou não? Mas não é vontade de Deus. Melhor é que um osso se preserve. Eu me lembro quando eu era jovem, pessoal do Elos aí, do Teens, dos adultos, eu falava assim, poxa vida, eu não tenho testemunho para contar, a minha vida é tão pacata dentro da igreja, eu me converti tão cedo com os meus pais, me educando, eu não tenho conteúdo para contar, para testemunhar, eu só vivo na igreja, a minha vida é meio chata. E aí eu vi os testemunhos. Quem se lembra do testemunho do Guina? Chegou aqui em Londrina, é isso? O Guina? O Guina era um ex-racionais lá que tinha feito de tudo e tinha se convertido e agora era de Jesus. E eu falava assim, uau, olha o testemunho desse cara, quero ser igual a ele, quero ter um testemunho top para contar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe beleza num osso que se preserva. Existe beleza em um osso que se preserva. E a primeira verdade que eu quero aplicar com você aqui nessa noite é: a vontade de Deus é que o osso esteja preservado com vida. Tanto é que Deus leva a Ezequiel, osso, carne, pele, espírito, alguém que está ali com vida, para profetizar diante do vale de ossos secos. Nosso problema é que a gente se acostumou a um cenário de ossos secos. A gente se acostumou com notícias ruins sobre casamentos e projeta isso dentro da nossa casa. A gente se acostumou com notícias ruins sobre vida financeira. E aqui eu não estou dizendo que você é crente, você tem que só prosperar. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente se acostuma com cenários de ossos secos, se acostuma com isso e traz para dentro da nossa visão cotidiana. O adolescente se acostuma com uma vida de ansiedade e traz isso como verdade para dentro de si, porque lá fora é normal. O jovem se acostuma, obrigado Pedro, o jovem se acostuma muitas das vezes com um namoro que reflete a conduta do mundo. Não é da época de vocês, jovens, mas eu lembro que quando aquele jogador de futebol, Kaká, colocou para todo mundo que ele estava casando virgem, ele foi ridicularizado. Porque o mundo vai projetando um cenário de ossos secos. E a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades. Teremos situações na nossa vida em que a gente irá sofrer amarguras. Mas nós não podemos nos contentar com uma vida de morte. O jovem fala assim, pastor, não dá para viver em Deus, porque o namoro de hoje em dia, sabe como é que é, né, pastor? Melhor é casar primeiro e depois a gente se entrega para Deus. O adolescente fala assim, pastor, é muito difícil viver essa vida de santidade. Porque o cenário é um cenário de ossos secos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Hoje Deus, através do Espírito Santo, vai abrir a minha e a tua visão. A minha e a tua visão. Eu venho pregar para adolescentes aqui que já pararam de sonhar. Para adolescentes aqui que já pararam de projetar a sua vida em Deus.
jovens aqui que já perderam as suas forças. Eu venho dizer em nome de Jesus que a vontade de Deus para você é que você tenha vida plena, abundante no Senhor Jesus. Nada de ossos secos. Deus te criou para que você tenha vida e vida em abundância. É porque o casamento dos meus pais foi assim. Um casamento de bagunça, o meu também será assim. Mentira. Em Cristo Jesus você será nova criatura. Ah, Tiago, porque da onde eu vim, aonde eu moro, aonde eu convivo, você não conhece as minhas amizades. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para viver o profético. Deus te chamou para viver a palavra. Não se conforme com uma vida de ossos secos. Não se conforme com uma vida de pecado, justificado por argumentos. É porque eu sou adolescente, é porque eu sou jovem, é porque os meus pais. Mas hoje, em nome de Jesus, cai por terra todo o argumento de ossos secos, toda a mentalidade de ossos secos. Levanta as mãos, por favor. Toda a mentalidade de ossos secos caia por terra, em nome de Jesus. Toda a mentalidade de destruição. Não é normal uma vida destruída, não é normal uma vida de pecado, não é normal uma vida de inconstâncias, não é normal uma vida bagunçada. Deus te chamou para viver uma vida plena em Cristo Jesus, e através do poder do Espírito Santo. Sinta o poder do Espírito Santo aí. Sinta o poder do Espírito Santo aí. Sinta o poder do Espírito Santo aí. Eu sinto a presença dele aqui. Preserve os seus ossos com vida. É possível viver um namoro em santidade. É possível ser cristão e ser honesto. É possível. É possível ser um adolescente e não se render às práticas da masturbação, às práticas pecaminosas. É possível. É possível. Você precisa tirar os seus olhos dos vales de ossos secos. O problema é que a gente se conforma com os ossos secos. Mas quem te chamou para viver coisas novas em Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Deus está fazendo algo novo na terra. Eu não sei se você já reparou nisso, mas Deus está fazendo uma coisa grande na terra. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos, não para que Ezequiel olhe para os ossos secos e se deixe influenciar a sua conduta através dos ossos. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos para profetizar. Deus colocou, rapazinho, naquela sua sala de aula para você profetizar vida para os seus amigos. Deus te colocou, moça, naquele lugar, naquele trabalho, para você profetizar vida para as pessoas que estão ao seu redor. Os ossos secos precisam de vida. E é interessante então, porque Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo, um reboliço. E Deus vai usar quem? O profeta, o Ezequiel. E uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes a gente se pega dizendo assim: pastor Tiago, eu não posso fazer porque eu não tenho dom. Eu não posso fazer porque eu não tenho capacidade. Eu não posso fazer porque eu não tenho estratégias. Mas eu venho dizer para você aqui essa noite, em nome de Jesus, Deus não está à procura de gente que tem dom, sabia disso? Deus também não está atrás de gente que tem capacidades. Deus não está à procura de gente que é entusiasmada somente.
Deus está à procura de gente que é fiel. Opa, então quer dizer que se eu for fiel, se eu me prostrar perante o Senhor, Deus me capacitará? Sim. Deus mostrará onde eu vou profetizar? Sim. Deus me usará com o seu soberano poder? Sim. O texto de Salmo 101, verso 6, o salmista vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda e procuram os da terra. Jesus, no capítulo 4, com aquela mulher do tanque, ele diz assim: é chegada a hora, e chegada é, em que os melhores adoradores adorarão o Pai. Sim ou não? Não. Em que os mais afinados adoradores adorarão o Pai. Em que os verdadeiros, gente que é fiel, gente que tem caráter com Deus, gente que tem intimidade com Deus, gente que tem posicionamento com Deus. Deus não te chamou por causa do teu dom, Deus não te chamou por causa da tua capacidade, Deus te chamou na tua fidelidade. Se posicione como um fiel. Porque quando a gente acha que Deus chamou a gente pela nossa capacidade, a gente começa a querer mandar em Deus. Deus, mas olha, se profetizar ali é melhor. Deus, mas é que agora tem uma técnica nova de profetismo, e a gente tem que profetizar para lá. Mas quando aquilo que define o porquê Deus te chamou é a fidelidade, você não tem problemas do porquê, quando, onde e como profetizar. Você simplesmente executa. Você não vem questionando a Deus. E a nossa geração é uma geração que tem aprendido, infelizmente, a questionar a Deus. Mas hoje Deus está dizendo: além de tirar os olhos dos ossos secos, se preserve como alguém que é fiel. Você tem essa coragem hoje de orar a Deus dizendo: Senhor, eu quero permanecer fiel, 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 fiel ao teu chamado, fiel à tua visão. O Senhor não está à procura de gente entusiasmada, o Senhor não está à procura de gente que tem dom, gente que tem carisma, o Senhor está à procura de gente que é fiel, e o Senhor os capacitará. Eu venho dizer para você que tem arrumado justificativas para Deus, já não é de hoje. Deus está te capacitando nessa noite, porque você tem se preservado como alguém fiel. Oh, aleluia. Apenas seja fiel. Apenas seja fiel. Então significa que é necessário que a gente preserve também a nossa santidade com vida. Diga assim: eu vou preservar a minha santidade com vida. É preciso ser fiel. A gente tem se preocupado muito com os métodos. A gente tem se preocupado muito com o nosso estereótipo. A gente tem se preocupado muito com a nossa forma de se portar, de se vestir, de se falar. A gente melhora o visual, melhora o estilo, melhora o jeito de falar. Mas pelo amor de Deus, não podemos perder a característica, a essência, que é simples, é única. Precisamos permanecer fiéis. Quem é fiel não se prostra na fornalha, não se curva no castelo, não se prostra em nenhum lugar. Ele é fiel. E o que move a mão de Deus então não é a nossa capacidade, mas é a fidelidade de dizer: eu serei lançado nessa fornalha por causa dele, eu entro na cova por causa dele, eu jogo a mulher de Potifar para lá por causa dele, porque eu prefiro ser fiel. Ser fiel. Não adianta a gente querer viver o sobrenatural de Deus se você não quer permanecer fiel.
E aqui eu começo a aplicar o segundo ponto. Preserve a sua santidade com vida. Obediência, santidade. Você se lembra do jardim do Éden? Se lembra? Se lembra da serpente conversando com a mulher? Se lembra, jovens? O que a serpente fala para Eva quando ela está no jardim? Alguém abra para mim aí Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis 3 e verso 1. Quem pode ler? Um jovem, vai lá. Quem pode ler? Se coloca de pé e leia, ou não? Ora, eu vou ler. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? O que a serpente fala para a mulher? Que Adão e Eva não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim. Por que a gente tem abandonado a ideia de fidelidade? Porque a gente às vezes cai no conto da serpente. Sabe qual é o conto da serpente, jovem? O conto da serpente é associar a ideia de obediência, a ideia de santidade, a ideia de restrição. Olha, foi isso mesmo que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto do jardim. Olha, esse negócio de ser crente é um negócio que não pode fazer nada. Esse negócio de ser crente é um negócio que é muito chato. Esse negócio de ser crente é um negócio muito difícil. Tem até aquele meme que saiu agora. Agora não, faz um tempinho. O rapazinho fala, o Senhor fala assim: olha, eu já fiz de tudo nessa vida, mas o mais difícil que eu já fiz foi inventar de ser crente. Ser crente é difícil demais. Eu lembro que eu tinha um líder religioso que ele dizia assim: ó, é melhor você bater 1 hora de concreto do que você fazer 1 hora de oração. E a gente vai se apoderando dessas coisas, como se orar fosse difícil, como se ler a Bíblia fosse chato, como se santificar fosse uma coisa muito monótona. Restrição. Não pode fazer, não pode tocar, não pode viver, não pode fazer. E essa é um conto da serpente, é a perspectiva da serpente. Ela chega para você, se apresenta a você e diz assim: ser cristão, jovem, é muito chato. Ser cristão é muito difícil. Viver uma vida santa é muito pesaroso. Mas agora eu digo a você: o que é que foi que Deus disse a Adão e Eva? O que foi que Deus disse a Adão e Eva? Gênesis capítulo 2 e verso de número 15. Gênesis capítulo 2, verso número 15. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Verso 16. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente. Como é que é? É para comer o quê? Para comer o quê? De qualquer árvore do jardim? Mas olha o verso 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Então preste atenção aqui, por favor. Já estou me encaminhando para encerrar. A estratégia de Satanás é associar santidade e obediência a restrição. Mas o que Deus faz na verdade é associar santidade e obediência a liberdade, acesso.
Porque você obedece, você pode usufruir. Porque você se guarda, você pode acessar. Preste atenção nisso. Satanás fala assim: porque você se guarda, não pode fazer nada, não pode beber, não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo. Ser cristão é chato. Mas a verdade é, porque você se guarda, você não só rejeita o pecado, mas você acessa o divino. Porque você se guarda, você não só rejeita o pecado, mas você entra no ambiente do sobrenatural. Eu estou dizendo que existem inúmeras, vou dizer de novo, existem inúmeras possibilidades em Deus quando você se guarda. Eu estou dizendo que existem inúmeras possibilidades em Deus quando você decide dizer: eu vou viver uma vida em Deus. E aí então, o rejeitar o pecado já não é mais tão doloroso, pesaroso, não é mais um fardo. Você sabe que você está caminhando para acessar o divino. Você sabe que você está caminhando para uma vida de intimidade. Se eu rejeito o pecado, se eu rejeito o fruto daquilo que Satanás coloca diante de mim, eu estou dizendo: eu quero Deus. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós viveremos aqui essa noite, a partir de hoje, coisas extraordinárias em Deus. Porque existem inúmeras possibilidades em Deus para a gente que se guarda, para a gente que se santifica, para a gente que decide viver uma vida fiel e plena em Deus. Eu estou dizendo que você não precisa viver uma vida medíocre, uma vida de migalhas, uma vida do gotejar da graça. Você pode viver uma vida plena em Deus, santa, uma vida no profético, uma vida na palavra, porque você tem acesso à presença. Eu estou dizendo que se você guardar o seu namoro, moço, se você guardar o seu namoro, moça, você viverá coisas incríveis em Deus. Eu estou dizendo, moça, se você preservar tua pureza, se você preservar tua mente, moço, Deus se apossará dessa mente e fará coisas incríveis, extraordinárias através de você. Você parará de ver ossos secos, terror, medo, sombras, e viverá o profético de Deus. Os dons são para hoje, não acessamos porque não desejamos. O avivamento é para hoje, não acessamos porque isso não queima mais aqui dentro. É só mais uma coisa, é só um upgrade. Está na hora de você começar a acessar o divino. Porque esse seu posicionamento de flertar com o diálogo da serpente, sem acessar o divino, não vai durar muito tempo de pé. É preciso você acessar o divino. É preciso você entrar dentro da presença, em intimidade, em crescimento. Eu vejo uma geração, infelizmente, que tem sobrevivido, que tem vivido um dia após o outro e vai dizendo: vou vivendo. Não é isso que Deus tem para você? Quem foi que disse que é isso que Deus tem para você? Quem foi que disse que o Deus tem para você são ossos secos e uma vida de miséria? Resista hoje o diabo, resista hoje os manjares, se posicione em Deus e você verá o acesso
Até porque aquilo que você não tem força para combater, Jesus já venceu por você. Até porque aonde você tem dificuldade de se levantar, Jesus já venceu por você. Não venha me dizer que você tem dificuldades, porque Jesus Cristo já venceu por você, e Ele supre todas as suas dificuldades, sejam elas emocionais, psíquicas, qualquer. Está na hora da gente acessar o divino, acessar o profético. Eu vou viver o sobrenatural, porque uma vida mais ou menos é perigosa. Uma vida de flertes durante a semana e no domingo eu bato o cartão na igreja, é uma vida perigosa. Você correrá o risco de viver uma vida inteira enganado, uma vida inteira enganada, porque meias verdades são uma mentira completa. Mas hoje Deus te chama, filha minha, filho meu, preserve os seus ossos com vida, antes que teu casamento acabe. Preserve seus ossos com vida, antes que você se veja longe de Deus e destruído. Preserve seus ossos com vida, antes que a tua espiritualidade tenha se esvaído. Mas se há alguém aqui que deixou que os seus ossos se secassem, hoje o Espírito Santo de Deus os reuniu para trazer avivamento sobre nós. Esse ambiente é um ambiente profético. É um ambiente onde Deus levanta profetas como Ezequiel, mas também levanta ossos secos que estavam caídos. Eu estou dizendo, jovem, que nos seus conflitos internos Deus te dará clareza. Eu estou dizendo, moça, que nos teus conflitos emocionais Deus te dará firmeza. Eu estou dizendo, moço, que dentro dos teus desafios diários e cotidianos, Deus te dará graça. Deus não nos chamou para viver uma vida miserável. É possível viver o sobrenatural de Deus. Se coloque de pé, por favor. Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Existem, diga isso, existem inúmeras possibilidades em Deus. Não sei se você sabe, adolescente, jovem, tem jovem sendo usado na faculdade para curar. Existem inúmeras possibilidades em Deus. Explore isso, mergulhe nisso, não se contente com uma vida mais ou menos. A graça de Deus é progressiva. Eu gostaria de convidar aqui todos os jovens e adolescentes aqui à frente, por favor. E se mais alguém foi tocado por essa palavra, que venha também, por favor. Nós vamos orar aqui, jovens serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Vocês vão começar a profetizar a partir de hoje. As madrugadas em jogos, em lives, serão substituídas por madrugadas de oração. As discussões com os pais serão substituídas por palavras de bênção. Aceitação. É preciso viver uma vida de obediência, de ossos preservados. Quero viver o novo de Deus. Então eu preciso abraçar a obediência, abraçar a santidade, dizer não ao pecado com firmeza,
porque acessarei o divino, acessarei a presença. Nós não estamos aqui brincando de sobrenatural, nós não estamos aqui brincando de um meio avivamento, não é isso. Nós cremos com firmeza que Deus fará novamente. Se você pudesse ajoelhar, jovem, adolescente, se ajoelhe. Comece a clamar: Senhor, Senhor, aviva-me, preserve os meus ossos com vida. Eu não quero viver uma vida de altos e baixos, em que uma semana eu estou bem, na outra semana já não estou. Eu quero ver uma vida de preservação. Eu quero ser usado na minha sala de aula. Tem gente sofrendo do meu lado, eu não vejo. O Senhor me chamou para ser Ezequiel e não um osso seco. O Senhor me chamou para ser um agente do sobrenatural. Deus está despertando promessas antigas que Ele fez a você. Tem gente aqui que era para ter morrido no ventre da mãe e não morreu, e Deus está dizendo: sabe por que eu te guardei? Sabe por que eu te preservei? Porque tu és minha, porque tu és meu, porque eu tenho um projeto contigo. Saia do raso, saia do raso, saia de uma vida de conformidade. Não aceite os ossos secos. Não é isso que Deus tem para você. Alguns dizem: essa geração está perdida. É mentira. É mentira de Satanás. Essa geração tem acesso à presença. Erga suas mãos para cá, comece a orar. Se você sentir de vir aqui à frente e começar a orar por esses jovens e adolescentes, distribui dons espirituais aqui essa noite, Deus. Glorifica o Filho, glorifica o Filho. Traga resolução de conflitos internos. Cura, Senhor, a alma, cura as feridas. Se sinta preservado por Deus, preservada por Deus. Eu creio no avivamento da minha geração. Eu creio que Deus levantará desse lugar profetas. Eu creio que Deus usará vocês com autoridade e com poder. Daqui sairão médicos para curar a alma e o corpo, advogados para serem usados por Deus, gente que vai trazer vida, que vai trazer revolução para esse mundo.